uma boa noite a todos que nos ouvem nesta noite. A partir deste momento, elevemos o pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso irmão e mestre, para que possamos ter um bom entendimento das palavras do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Dando continuidade ao capítulo 23, Estranha Moral, hoje os itens 13, 14 e 15. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava na base dos abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes de seu tempo. Assim fizeram-no morrer, querendo matar a ideia, matando o homem. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira. Ela cresceu porque estava nos desígnios de Deus. Saída de uma obscura aldeia da Judeia, foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face de seus inimigos mais enraivecidos, dos que mais tinham interesse em combatê-la, porque ela derrubava crenças seculares, as quais muitos mantinham mais por seus interesses do que por convicção. Ali, lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas, mas a ideia cresceu, sempre, e saiu triunfante, porque se sobrepunha como verdade às suas antecessoras. É de notar-se que o cristianismo chegou quando o paganismo estava em seu declínio e debatia-se contra as luzes da razão. Ainda era praticado na forma, mas a crença desaparecera e só sustentava o interesse pessoal. Ora, o interesse é tenaz, nunca cede à evidência. Ele tanto mais se irrita, quanto mais os raciocínios que se lhe opõem são peremptórios, e quanto mais demonstram seu erro. O interesse sabe que está errado, mas não é isso que o afeta, pois a verdadeira fé não está em sua alma. O que mais teme é que a luz abra os olhos aos cegos. Esse erro lhe é proveitoso, por isso agarra-se a ele e o defende. Sócrates também não tinha trazido a público uma doutrina análoga, até certo ponto, a do Cristo, porque ela não prevaleceu em sua época, em meio a um dos povos mais inteligentes da terra? É que não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda não se desgastara. Cristo recebeu sua providencial missão no tempo apropriado. Os homens do tempo de Sócrates não estavam à altura das ideias cristãs, e muito faltava para tanto, mas havia uma maior aptidão geral para assimilá-la, pois começavam a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão tinham aberto o caminho e predisposto os espíritos. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam sobre a interpretação das palavras do Mestre. A maior parte velada sob forma alegórica e figurada. Daí nascerem numerosas seitas desde o início, todas pretendendo possuir a verdade exclusiva, de modo que nem 18 séculos puderam conciliá-las, esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquilo que Jesus tornara a pedra angular de seu edifício, da condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Essas seitas tocavam anátemas e arremetiam-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, sufocando-as em sangue, em torturas e na chama das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos, fizeram-se perseguidores. Foi com ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É fato constatado que as guerras religiosas foram mais cruéis e fizeram mais vítimas que as guerras políticas, e que em nenhuma outra se cometeram mais atrocidades e atos de barbárie. A culpa está na doutrina do Cristo? Certamente não, pois ela condena formalmente toda a violência.
Em algum momento ele diz a seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai aqueles que não crerem como nós? Não, pois ao contrário, disse-lhes: todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai vosso próximo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. Disse ainda: quem matar pela espada, perecerá pela espada. Portanto, a responsabilidade não é da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente e fizeram dela um instrumento a serviço de suas paixões. É responsabilidade daqueles que ignoraram essas palavras: meu reino não é deste mundo. Jesus previa em sua profunda sabedoria o que deveria acontecer. Mas essas coisas eram inevitáveis devido à inferioridade da natureza humana, de então que não podia transformar-se repentinamente. Foi preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar todo o seu poder. Porque apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu puro, nunca foi posto em causa. A censura recai sempre sobre aqueles que abusaram dele. A cada ato de intolerância, sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria acontecido. Bem, meus irmãos, nestes itens, Kardec continua fazendo observações em torno do cristianismo e dos seus opositores. Jesus viera no tempo devido, não porque os homens estivessem prontos para as ideias cristãs, mas havia um clima geral de disposição para assimilá-las, porque havia na alma um vazio deixado pelas crenças vulgares. Diz ainda que Sócrates e Platão vieram antes divulgando ideias semelhantes, mas o povo ainda não estava amadurecido para elas. Devido à desigualdade de grau evolutivo e da própria imperfeição dos homens, muitos dos intitulados cristãos continuam até hoje com interpretações muito diferentes dos ensinos de Jesus. Surgem seitas dizendo terem a posse da verdade, esquecidos de que o homem, não sendo obra acabada, só pode conhecer parte dela, e esse conhecimento se amplia na medida do seu progresso espiritual, aqui e em mundos mais elevados. Infelizmente, os intitulados cristãos agiram entre si como os adeptos do paganismo, em lutas contra seus irmãos, por não terem entendido que a pedra angular do cristianismo é a caridade, é a fraternidade e o amor ao próximo, sem os quais ninguém conquista a libertação da vida material para viver a plena em planos espirituais elevados. Aos que acusam o cristianismo como causa das atrocidades cometidas em nome dele, quando os erros, omissões e enganos são apenas dos homens que não compreenderam a sua verdade. A doutrina de Jesus continua nos evangelhos, esperando que os interessados a estudem, a compreendam e a coloquem em prática no seu dia a dia, lutando contra suas imperfeições, demonstrando através do exemplo um verdadeiro cristão. Jesus sabia que a grande maioria da humanidade não tinha a maturidade do senso moral para entender seus ensinos, mas sabia que era a hora própria de vir trazê-los, para que os mais preparados, aceitando-os, os divulgassem, mesmo com falhas, pois sempre houve na Terra e continua existindo os que se esforçam para vivenciá-los, servindo de exemplo para os demais. Então, meus irmãos, continuando com os nossos pensamentos elevados, vamos agradecer pela oportunidade de conhecer esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus através do seu Evangelho. Que nos esforcemos para colocá-los em prática no nosso dia a dia e assim nos tornarmos verdadeiros cristãos, homens de bem. Vamos mentalizar a partir de agora o nosso hospital. Vamos mentalizar os pacientes que lá se encontram,
tratando suas doenças. Vamos mentalizar os médicos, enfermeiros, enfim, toda a equipe que trabalha naquele hospital, para dar um suporte ainda maior a todos que lá se encontram, cuidando das suas doenças, que todos sejam energizados com energias salutares de harmonia, de paz, de resignação. Que o nosso Pai Maior não desampare ninguém. Pedimos pelo nosso planeta, pedimos que ele seja banhado com energias fluídicas, de paz, de harmonia. Pedimos agora pelas nossas águas, as águas que estão postas nos copos, nas jarras, na casa de cada irmão que esteja ouvindo este Evangelho. Que essas águas sejam fluidificadas com fluidos benéficos, de harmonia, de paz e de cura para todos os nossos males. E que ao tomarmos dessas águas, possamos nos sentir curados, se assim for o nosso merecimento e a vontade do nosso Pai. Pedimos finalmente por todos os nossos irmãos que estão necessitando de auxílio. Sejam esse socorro físico ou espiritual. Que o socorrista de Jesus chegue a cada irmão que esteja precisando e leve a medicação necessária para os seus males. Em nome de Deus, em nome de Jesus, que assim seja.